Olá, que bom chegar até vocês de novo. Eu espero sinceramente que estejam bem, física, econômica e emocionalmente, porque esses últimos tempos têm sido bem exigentes, né? Muito cuidado, muito isolamento, muitas limitações, preocupações, que às vezes nos dão uma sensação assim de falta de horizonte. Mas horizontes existem e este termo se associa à temática, ao propósito deste episódio, que é exatamente natureza, propósito e geração de renda. E parece que o confinamento ele nos coloca em busca de espaço e de natureza. Até recentemente eu vi na capa de um jornal que a pandemia estava levando as pessoas a buscarem bairros arborizados, a buscarem casas para morar. E isso confirma o que eu estava vendo aqui na minha vizinhança mesmo, assim, finais de semana, famílias visitando casas e eu me perguntando, bom, em plena crise financeira as pessoas vão comprar imóveis, mas quando a gente se dá conta que aqui, pelo menos, a gente chega ao 5º mês de confinamento praticamente, é bom ter um quintal para chamar de seu, né? Isso acaba sendo realmente um privilégio para quem já tinha feito esse tipo de opção e que tinha, obviamente, essa possibilidade. Então, é essa necessidade, talvez, humana que entra para o nosso tema de hoje, que é colocar esses ambientes como, talvez, uma possibilidade de geração de renda. Principalmente num país como o nosso, que a gente sabe vive muito mais do empreendedorismo de necessidade do que de oportunidade, mas que, enfim, a gente vai trilhando dentro dos obstáculos que aparecem e o que se gera a partir das crises, né? Que não necessariamente deixa apenas legados ruins. Certamente teremos, e já temos, né, soluções criativas que surgiram pelas necessidades impostas pela pandemia. E daí eu decidi contar para vocês de uma experiência que eu estou vivendo, né? Afinal, o âncora de carreira, ele vive aí, vocês já sabem das minhas angústias e das perguntas geradas a partir delas. Quem acompanha o podcast há um tempinho, talvez lembre que eu tenho um sítio. E daí eu não vou contar toda essa história, mas quem puder e quiser, vai lá no episódio 5, no olho do furacão, e ouve e descobre como é que eu me tornei dona de um sítio. É o Sítio Horizontes. Ele vinha se mantendo a partir de atividades das quais eu faço parte, como o acampamento da Arquidiocese de Porto Alegre, equipes de acampamento, e o meu irmão, que mantém o sítio comigo, a partir da vivência nos grupos de escoteiro. Então, muitas vezes esse sítio foi emprestado para essas atividades e eles nos ajudavam a mantê-lo. Com a pandemia, tudo isso ruiu, né? E talvez tenha sido um dos primeiros baques, assim, de soluções financeiras que precisamos correr atrás. De qualquer modo, assim, passado o susto econômico, esse sítio, ele se tornou uma bênção mesmo para a nossa família, como um refúgio, como alívio ao estresse que o confinamento, a quarentena nos causa nesse tempo de coronavírus, né? Então, as meninas, minhas filhas, né? De 5 e 10 anos, sem escola, dentro de casa, a tensão naturalmente, mesmo morando em casa, naturalmente eu percebia que aumentava ao longo da semana. E toda vez que a gente ia para o sítio, por correrem à vontade, né? Sozinhas lá naquele espaço, poderem gritar à vontade, certamente essa tensão se aliviava. E isso passou a ser uma prática, quase uma obrigação de uma vez por semana irmos para lá. E não íamos mais porque tem o homeschooling, porque precisa de conexão com a internet, porque eu e meu marido não paramos de trabalhar, graças a Deus, durante essa pandemia. Mas pelo menos uma vez por semana. Mas muito angustiada que sou, quando ia para lá também ficava pensando, e aquelas famílias que não têm essa opção? É uma área tão grande, e eu lembrando dos meus amigos com filhos pequenos, da idade das minhas, menores, enfim. E daí, fruto dessa inquietação, a gente decidiu abrir o sítio, convidar famílias
uma única família por dia, que fica isolada, sozinha em todo aquele espaço. Grande parte de vegetação, assim, mas de qualquer maneira um grande espaço. Para que ficassem sozinhas lá, sendo convidadas sempre a, quando visitassem, levassem uma muda de verdura ou legume para plantar. Aquelas que brotassem, e até agora eu acho que todas brotaram, são doadas, são encaminhadas para comunidades ou famílias em situação de vulnerabilidade social. E assim nasceu, então, o projeto Plante Horizontes. Então, muito sucintamente, o que é hoje esse projeto que começou lá em abril, a primeira experiência, a primeira família que visitou. As famílias são convidadas a usufruir daquele espaço, são convidadas a plantar. A gente doa, né, o que brota dali, daquela horta. E as famílias são, então, também convidadas a fazer uma contribuição espontânea para ajudar na manutenção do local. A partir da experiência que tem, de quanto vale aquela experiência, e mesmo que ela seja imensurável em termos monetários, que isso possa ser, então, expresso dessa forma. E fazendo uma equação, né? As pessoas ficaram muito constrangidas inicialmente com essa ideia de dar o que quiserem. E essa fala eu percebi que colaborou quando eu comecei a mandar sempre um card dizendo: a experiência é imensurável. Pense quanto você pagaria por ela e cruze isso com o que você pode dar. E vai ser o suficiente, porque pensamos que num momento em que as pessoas estão passando por dificuldades econômicas, seria ainda mais difícil, já é difícil precificar serviços e ambientes assim. Mas ainda mais difícil precificar no momento em que as pessoas estão passando por limitações muito sérias. Então, algumas pessoas podem ainda manter o seu nível de investimento, outras não. Mas certamente estavam todas carentes de um espaço para respirar. E era essa um pouco a preocupação, assim, manter a saúde mental, o equilíbrio, a afetividade nesse momento. Então, a gente colocou 4 pilares no projeto Horizontes, que é sustentabilidade, solidariedade, simplicidade e saúde. Isso reabriu janelas de projetos que eu tinha logo que me tornei, logo que assumi o Sítio Horizontes. Eu pensei nele enquanto geração de renda. Mas eu comecei, eu acho que pelo lado errado, assim. Eu comecei pela burocracia, eu comecei tentando entender a classificação de atividades econômicas, a falta de enquadramento que isso tinha, o tamanho e o custo dos licenciamentos ambientais, e isso ficou para trás. E agora, olhando esse projeto de uma maneira mais familiar e simples, algumas janelas estão se reabrindo, talvez, para esse pós-pandemia. Então, eu fui buscar. E, na verdade, eu fui encontrada por uma pessoa que tem experiência nisso e fiquei pensando quantas coisas podem ser geradas para esse momento pós-pandemia, para esse novo normal que se fala e que se coloca, assim, como tendência o turismo local, o ecoturismo, o contato com o essencial. E todas as experiências e aprendizados que eu vou tendo, o podcast é uma janela para que eu possa compartilhar. E assim, então, eu convido vocês para essa conversa. Bom, então vamos partilhar essas reflexões, mas apoiada no conhecimento da doutora em educação, mestre em processos culturais, especialista em gestão estratégica de pessoas, bacharel em turismo, guia de turismo regional e nacional, Mirelle Barcos, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Tudo bom, Mirelle? Tudo bem, Sabrina. Tudo bem. A Mirelle, que é mãe da Luísa, de 12 anos, e da Ana, de 7, e ainda assim fez essa trajetória acadêmica invejável. E eu disse que eu fui encontrada, na verdade, por ela, porque nos conectamos graças à atenção e sensibilidade da minha amiga Giovanna Toniolo, que um dia me encaminhou um link de uma live que estava em andamento e ela me mandou pelo WhatsApp dizendo que podia me interessar. E o assunto era ecoturismo para todos, adaptações ao novo normal. A Giovanna, que conhece a Mirelle, dá a escolinha da filha. Então, vejam as conexões que nós temos, inclusive em função da nossa maternidade, né, Mirelle?
E eu quero, além de tudo isso que falei da vida acadêmica da Mirelle, a Mirelle tem uma jornada empreendedora que eu vou resumir aqui, que começou dos 10 anos de idade fazendo chocolate. Depois, dos 14 aos 18, ela já fazia e vendia o chocolate, inclusive para empresas. E nos 18, para bancar a faculdade de turismo, começou a organizar excursões. Então, mais do que o conhecimento acadêmico, a Mirelle tem uma experiência de turismo, né, que veio de uma jornada, de uma iniciativa própria e algo que a chamou para isso. Então, aliando essas duas coisas, eu te pergunto, quem busca esse tipo de turismo junto à natureza, que é o que tu começou a fazer lá nos 18 anos, o que quer, o que busca, Mirelle? Primeira ideia é sair da rotina, né? Não ter preocupações outras, se conectar com a natureza, né? Ter conviver com as pessoas junto à natureza, é um outro astral. Então, em ambientes que tem animais também, acho que a gente vive no urbano, né? Muitas vezes em apartamentos e acredito assim que essa conexão com a natureza e com os animais, ela é super saudável. É uma questão que acaba trabalhando a educação, né, das pessoas para, enfim, para a vida. Enfim. Acho que as crianças, em especial, né, têm essa necessidade, né, de conexão e de conhecer os animais, de conviver. Então, esse é um dos pontos, assim. A questão dos exercícios também, né? O ambiente natural, ele é propício para esse tipo de coisa, assim. Se é numa praia, para surfar, se é numa área de preservação, uma trilha, né? Caminhadas. Se é um espaço de natureza que tem opções de turismo de aventura, poder se experimentar numa tirolesa, num arvorismo, né? Então, essa questão também de se superar, né, nos limites e ter uma curtição, assim, uma experiência diferente, né? Bom, acho que essa é uma palavra importante, né? A questão da experiência. Dentro desse projeto que eu descrevi, a gente acabou colocando de uma maneira muito intuitiva alguns pilares que eu acho que tu passaste aí, né? E é impressionante, às vezes, para mim, como a gente precisa destravar algumas coisas, porque muitas vezes eu me perguntei, mas o que tem o sítio, né, que possa atrair as pessoas? E sempre focando muito no ideal, mas ainda tem que arrumar aquele galinheiro para ficar bonitinho, mas antes de chamar alguém, eu tenho que arrumar a cerquinha do bode, eu tenho que fazer alguma coisinha para ficar tudo bonitinho. E isso vai colocando empecilhos que hoje, quando eu abro para alguma família ir para lá, me surpreende a impressão que as pessoas têm do lugar, né? Que pouco presta atenção nessa estrutura ideal para mim e me dão relatos das suas experiências que são encantadoras, diria avassaladoras em relação às coisas que eu pensava que uma pessoa podia ter essa impressão. Então, a simplicidade desse tipo de contato e a experiência que isso propicia realmente é interessante, porque talvez eu não me dê conta, porque desde criança eu tive contato com o sítio, né? Então a gente perde talvez noção de valor. Mas especificamente, assim, o que tu diria que atrai ou é importante, né, nessas estruturas? A questão estética, a estrutura em si, a acolhida que se dá nesses lugares. Alguém que se projeta nesse sentido e até que já trabalha com isso, né? Aqui na zona rural de Porto Alegre, mas em muitos pontos do Rio Grande do Sul e do Brasil, isso já é uma realidade bem familiar. As pessoas que num trajeto de uma cidade para outra recebem aqueles viajantes na sua residência mesmo, na sua varanda, nas suas casas. O que é importante nesses lugares? Bom, eu acho que tu tocou em um ponto da acolhida que eu acredito que seja fundamental e que um pouco define e resume o cuidado como um todo, né? Se é em relação à infraestrutura, isso tem a ver com a acolhida, né? Então, tudo se resume na acolhida. Desde a sinalização,
o conhecimento da terra, porque, como tu disseste, né, a noção de relevância, né, do lugar, quando aquilo te é cotidiano, né, desde pequena tu vive lá, vai para lá, conhece aquele ambiente, mas assim, um levantamento de dados, por exemplo, das árvores, dos tipos, do período de que floresce, do período que dá a determinada fruta, esses detalhes, né, essas informações que vão fazer parte do encantamento para quem visita é relevante. Então, mesmo que tu conheça, né, e que esteja sempre visitando esse ambiente que é como uma segunda residência, digamos assim, é importante esse olhar curioso, esse deslocamento do olhar, eu diria, né, de tu poder olhar com outros olhos para esse ambiente que faz parte da tua vida, né? Como se tu fosse esse visitante. Então, poder ter essa curiosidade de fazer uma pesquisa aprofundada sobre cada parte desse ambiente, né? Desde o solo, a questão, né, dos animais, enfim, flora e fauna. Acredito que seja importante, né? A outra questão seria, ainda em termos de acolhida, de poder promover algumas possibilidades de exploração desse espaço, guardadas os devidos cuidados ambientais, né? Se tem uma área mais reservada de mata nativa, né, que com certeza deve ter, então tu poder criar um circuito de caminhada segura e respeitosa com a natureza nesse ambiente também, né? Uma trilha. Nós temos, além da função de um guia de turismo, nós temos a função de um condutor ambiental, que é uma formação hoje, inclusive no Instituto Federal nós temos essa formação, no Instituto Federal Campus Porto Alegre, e o condutor ambiental é essa pessoa que vai, daqui a pouco, trabalhar um roteiro e elaborar uma série de dados, informações que podem contribuir para a geração de valor desse lugar. Essa era uma pergunta que eu tinha, assim, né? Que tipo de qualificação se pode buscar? Porque dentro da experiência que se tem, às vezes a gente não tem noção das potenciais qualificações, né? E explorações no sentido de estudo que se pode ter de um ambiente simples e pequeno e familiar. Considerando esse vínculo, né, de natureza, eu acredito que uma das primeiras coisas que se poderia fazer era buscar uma qualificação na área da sustentabilidade, que nos gera 1000 possibilidades de intervenção no espaço. Intervenção respeitosa e interessante para as pessoas se conectarem com a natureza e ajudarem a cuidar desse espaço, né? Então, tudo que tu puder pensar que seja... que vá contribuir para o ambiente, independentemente de receber visita ou não, né? Porque é isso, assim, quando as pessoas pensam em visitar, por exemplo, um sítio familiar, né? Elas não estão querendo algo muito elaborado, né? Elas não querem uma placa incrível e né, totens, etc. Não, elas querem chegar lá e achar que estão indo para casa da avó, né? Para o sítio da avó, do vô. Então, essa ideia de família, né? Então, quando se busca um sítio familiar, não se busca só o pelo sítio. Então, eu vou para uma fazenda hotel. Não, as pessoas querem esse vínculo, essa questão do convívio com pessoas interessantes, que tenham uma caminhada no ambiente rural já, que tenham algo para acrescentar, né, de troca de saberes. Eu fiquei pensando agora, colocando isso numa outra chave, assim, de leitura da experiência que eu vivo nesse momento, porque para evitar qualquer tipo de contato nesse tempo de pandemia, a gente nem pisa lá no sítio no dia que vai a família, a gente confia plenamente, assim, deixa a porteira aberta, as pessoas entram e ocupam os espaços conforme a orientação que a gente dá. E fiquei pensando que essa é uma experiência diferente também, né? Que gerada nesse momento, mas que para mim foi bacana descobrir pessoas com este nível de confiança e nas quais eu confiei e que tem um retorno
agradável, assim, encantador para mim nesse sentido, né? De pessoas capazes de cuidar de um espaço como se fosse seu. E essa experiência de entrega está sendo muito interessante. E agora, quando tu falou isso, né, as pessoas que buscam um sítio familiar querem se sentir um pouco também, né, pertencentes e até donas mesmo desse espaço, né, vivenciando um espaço como o seu. Sim, é uma tendência, né? A gente tem, de modo mais globalizado, a experiência do Airbnb, mas existem já iniciativas de turismo de natureza, em que se trabalha essa ideia da segunda residência, não apenas para a pessoa que é o proprietário, mas para aluguel, né? Aluguel, empréstimo, enfim. Essa ideia da segunda residência em ambientes naturais. Então, é uma tendência mesmo, assim. Acho que isso só tende a crescer, né? Porque a gente está vivendo um momento bastante diferenciado que vai estar, né? Já despertou, de modo geral, para as pessoas do ambiente urbano, o quanto o contato com a natureza é bom, o quanto é bom ter um pátio, uma horta, um lugar para, né, renovar as energias, eu diria. Isso é um olhar técnico também, né? Porque eu vi que a Embratur já se manifestou que considera o turismo de natureza como fundamental para a retomada da economia no Brasil, dentro dos potenciais, né, que se tem. E talvez até desse perfil empreendedor que o brasileiro tem, porque precisa se virar mesmo e consegue fazer isso. E eu vou, então, incluir já o primeiro depoimento nessa nossa conversa, que a gente tem trazido ilustrações. Eu pedi o olhar da Ana Pellini, que é uma experiente empreendedora do setor público, né? Assumiu várias funções. Hoje está aposentada, mas tenho certeza que uma inquieta aposentada. E foi uma pessoa com quem eu troquei as primeiras experiências, assim, uns 4 anos atrás, sobre empreendimentos na área da natureza, quando ela era secretária estadual do Meio Ambiente. Concordo contigo que a vida será diferente após o Covid. Nesse novo contexto, no novo normal, certamente o ecoturismo, interligado com a agricultura familiar, a produção local de produtos alimentícios, por exemplo, vai ser muito valorizado. Pequenas propriedades com administração familiar poderão oferecer pousada, contato com a natureza e ainda a produção em geral, utilizando métodos ecologicamente valorizados, corretos, como produção orgânica, economia de água, de luz, coleta de água de chuva. A geração local de energia também é algo que barateou muito e que essas pousadas, pequenas granjas podem utilizar. As culturas locais, elas certamente serão muito valorizadas com a produção de cada local. Enfim, é um retorno ao caseiro, ao que é ambientalmente sustentável, valorização da convivência com a família, com pessoas simples do campo. E nesse contexto, certamente a mulher será protagonista, pois é quem administra a casa, quem sabe organizar uma propriedade, sabe bem receber pessoas. Então, é uma oportunidade que certamente ela vai aparecer e eu tenho certeza que ela vai ser muito aproveitada, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, onde nós já temos uma tradição de exploração sustentável da natureza, produção de frios, queijos, enfim, mel, tantos produtos valorizados que podem ser comercializados e gerar uma renda, pois atraem muito interesse do pessoal da cidade que gosta de ter contato com tudo isso. Enfim, quero deixar uma mensagem às mulheres, dizendo que muitas oportunidades virão nesse novo normal. É só querer aproveitar. E fico à disposição para, enfim, um debate, uma conversa sobre essa matéria que me é tão cara. Sucesso para todas vocês. Bom, aí a fala da Ana Pellini,
que agradeço muito a participação. Talvez até eu fiquei pensando que talvez alguma mulher reaja quando ela diz assim que as mulheres que sabem organizar a casa, porque eu digo que isso sempre me bate meio estranho, assim, né? Eu que sou meio avessa às tarefas domésticas, mas que é uma realidade, assim, de muitas de nós que gerencia, né, a casa com gosto e talento, e também tem a ver com a ética do cuidado, que tem muita inspiração no feminino e que eu acho que a gente não deve ignorar, mas isso é outro assunto que vale todo um outro podcast. Mas eu gostei muito, neste caso específico do nosso tema, do que ela falou sobre o valor do caseiro, né? Que é o que a gente vinha falando até aqui. E em termos de políticas públicas, então, aproveito também para te perguntar, Mirelle, o que se percebe de necessidade, talvez, que exista para apoiar essas cadeias, né? Bom, a gente vinha falando sobre o que é necessário saber para para gerir um ambiente assim, né? Um empreendimento junto à natureza. E, basicamente, a questão da qualificação, né? Então, de se oportunizar formas de melhorias e de organização desses espaços a partir de qualificações, né? A gente tem o Sistema S, tem o Senar, né? O Senar está em todos os estados, então, no Brasil, a gente está muito bem atendido nessa questão da qualificação. Bom, e para a gente entrar na questão das cadeias, não ficar só falando com quem tem alguma área, mas a importância de existirem empreendedores e empreendedoras que conectam, né, esses produtores rurais, esses proprietários de áreas rurais ou com potencial de ecoturismo com a área urbana, né, que vai usufruir desses espaços e consumir dos produtos produzidos, né, ou gerados a partir disso. E eu me deparei no Instagram com o Bergabox. O Bergabox é uma caixa de coisas gostosas produzidas com bergamota. Bergamota para nós aqui, né? Mas tangerina ou mexerica, dependendo de onde você nos ouve. E esse Bergabox foi uma ideia de uma dupla, a Denise e a Kátia Dorman, que são sócias do projeto A Zona Sul é Minha Praia, numa referência à Zona Sul aqui de Porto Alegre, que é uma área bastante arborizada, bastante residencial, ainda com espaços rurais. E é um projeto que nasce também de algo que a gente fala muito aqui, de uma busca de transformação e realização profissional. E por isso, então, eu deixo a própria Denise Borges de Castro Dias contar essa história. Ela, que é uma mulher de 47 anos, com 2 filhos adolescentes, encontrou uma amigona para encarar esse projeto bacana. A gente criou um projeto movidas por uma paixão. E essa paixão é viver na Zona Sul de Porto Alegre. Nós crescemos aqui, somos de uma época em que a Zona Sul era uma área praticamente residencial, né? Colégios e comércio ficavam a partir do centro da cidade. Eu e a Kátia trabalhamos juntas num grupo de comunicação aqui de Porto Alegre na década de 90. Depois cada um foi fazer a sua vida. A Kátia morou em São Paulo, morou em Florianópolis. Eu casei, tive uma empresa de marketing esportivo, tive meus filhos e depois nos encontramos aqui para um happy hour e conversando e, de certa forma, também desmotivadas pelo fato de estar não um pouco realizadas no seu trabalho, a gente começou a comentar, né, do quanto era bom viver aqui na Zona Sul e o quanto não era valorizada essa região, né? As coisas e eventos, tudo aconteciam no centro ou na Zona Norte. E quando as pessoas vinham para cá, se encantavam pela beleza natural, pela maneira de se viver na Zona Sul, que a gente considera uma coisa diferenciada, né? Quase uma cidade de interior. E assim, então, a gente desenhou um projeto chamado A Zona Sul é Minha Praia, isso no final de 2017. A Zona Sul é Minha Praia é um projeto que tem por um objetivo fomentar, valorizar, divulgar, promover a Zona Sul de Porto Alegre como um todo, né? Essa área cresceu muito de uns anos para cá,
né? Não só na parte de que pessoas querendo viver aqui, mas essas pessoas descobrindo o real valor de estar na Zona Sul. A gente aqui brinca que a gente consegue olhar o horizonte, tem muitas casas, a gente tem o Rio Guaíba contornando toda a região, tem um pôr do sol para se maravilhar, atividades de lazer, restaurantes, enfim, toda a parte que a gente pode desenvolver e também partes, segmentos especiais, como toda o turismo rural, que a gente também valoriza, também faz, divulga nos nossos projetos. A gente tem 2 roteiros direcionados à Zona Sul, um realizado no verão, trabalhado no verão, e outro no inverno. O roteiro Destinos de Verão, a gente divulga e destaca estabelecimentos de gastronomia, de lazer, esportivos, mostrando que tu não precisa sair de Porto Alegre para tu estar num lugar legal, e até mesmo pela variedade e opções que se tem de restaurantes ou de atividades para se fazer. E o roteiro de inverno, que é o roteiro Bergamota, é um projeto que a gente também desenhou, já está na 3ª edição, onde a gente desafiou os estabelecimentos de gastronomia aqui da Zona Sul a fazer alguma coisa com a bergamota. E por que bergamota? Porque a bergamota é a fruta queridinha dos gaúchos, é a fruta que a gente mais curte e valoriza, é a fruta da gente lagartear no sol, numa praça, tomando um chimarrão, num piquenique, enquanto as crianças correm e brincam pelo ambiente, né? É uma coisa que a gente se sente próximo e muito à vontade. Então foi através dela que surgiu esse projeto e teve uma aceitação maravilhosa. Dentro desse momento que a gente está vivendo, de pandemia, a gente teve que adaptar, né, os nossos eventos para a parte online, para preservar as pessoas, fazer com que as pessoas fiquem em casa, mas para continuar também estimulando o nosso empreendedor local e desenvolvendo o nosso trabalho, a nossa marca. O Berga Box, a gente está com alguns fornecedores bem especiais, temos umas 3 ou 4 opções de caixas com produtos à base de bergamota, onde o cliente vai escolher o que mais lhe agrada e a gente vai levar até a casa dele na maior segurança. Preciso esclarecer para quem não é aqui do Rio Grande do Sul o que significa lagartear comendo uma bergamota, né? Lagartear, não sei como é que surgiu, até não fui pesquisar, mas é ficar relaxado, né? Jogado num gramado, parado, consumindo então aí esta fruta que eu já dei os diferentes termos para o nosso país, mas se fala muito essa expressão aqui, principalmente no nosso inverno. Mas voltando à fala da Denise, elas têm também o projeto Vinhos e Vizinhos, que também conecta com produtores. Então elas costuram muito o projeto nessa região, essa ligação de quem está na área urbana com o consumo de produtos, né, oriundos da natureza e de propriedades rurais por aqui. Até quem quiser conhecer mais, então, no Insta, @a Zona Sul é minha praia. Então, que possa, inclusive, servir de modelo, de inspiração para você que está em outras áreas do Brasil e que não precisa ser uma pessoa que tenha uma área dessas. Mas a importância de uma pessoa vinculada a marketing, vinculada a outros empresários, conectar essas produções, conectar essas criações, né? A promoção e a geração de renda em cadeia. Então, a gente falou um pouco isso sobre as qualificações, mas acho que dessa fala me chama isso a atenção, né? A criação de rede. Sei que tu teve experiência também com os caminhos rurais por aqui, né, Mirelle? Essa ideia da criação de rede é fundamental por justamente as pessoas poderem se conectar, cada uma com a sua produção, né? Que possa formar realmente um produto de modo conjunto, né? Dentro de uma comunidade. Bom, e a gente já está, né? Já vai fechando o podcast, já estouramos nosso tempo. Tem muita coisa a se explorar e conhecer a respeito de turismo e ecoturismo. Eu só não quero fechar antes de uma tradução de um termo que é novo para mim, que é turismo de base comunitária. O que isso significa, Mirelle?
O turismo de base comunitária é uma forma de gestão do turismo. Então, a base comunitária é o que dá o significado para o turismo de base comunitária, que tem uma sigla, né? O TBC. Então, a própria comunidade em que está inserido o espaço, o atrativo, enfim, é que vai organizar essa visita. A recepção de visitantes e a organização dos produtos, de como vai ser oferecido, o que será oferecido, quando, por quem. Não tem uma interlocução, não tem um atravessamento de mercado. Então, não tem uma grande operadora que vai organizar e operar. O turismo de base comunitária ele tem como premissa essa participação das pessoas da comunidade na definição, o protagonismo comunitário, na definição do que vai ser ofertado e de que modo. Sobretudo em relação à valorização dos atrativos locais, da cultura local, dos saberes de uma comunidade. Então, são modos de pensar e organizar o ambiente que não é exatamente aquilo que o mercado turístico esteve acostumado até meados de 90, né? Então, a partir de 1990 é que surge, então, o turismo de base comunitária como um contraponto ao turismo de massa, né? Que é onde as pessoas circulam para ver os lugares e não exatamente conviver com as pessoas do lugar e aprender com as pessoas do lugar em trocas de saberes, enfim. Bom, parece que se confirma, então, mesmo com o que se fala de tendência em termos do hiperlocal, até porque a gente não sabe por quanto tempo teremos essa crise sanitária, a possibilidade de longas viagens, além do impacto na crise financeira, né, de poder fazer longas viagens, mas então usufruir do que a sua própria região oferece e esse contato com o essencial que falamos até aqui. Para fechar, então, sempre peço a dica de um livro e o que tu pode trazer para nós, então, Mirelle? Eu me lembrei desse livro que eu li há algum tempo, muito em função dessa ideia do empreendedorismo feminino, né? Porque ele é um livro, essa autora é uma mestre em empoderamento, né? Então, a dica é A Ciranda das Mulheres Sábias. Ser jovem enquanto velha, velha enquanto jovem. Então, da Clarissa Pinkola Estes. Bom, depois eu trago também, eu sempre compartilho nas redes a capa dos livros e as sugestões que surgem por aqui, mas eu não posso deixar que foi uma baita coincidência, e eu acho que talvez pelo termo natureza, que a Clarissa, que essa autora gosta muito, né? Ela fala desse retorno à natureza, retorno ao selvagem, os mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem que ela traz no Mulheres que Correm com os Lobos. E foi esse livro que eu separei, até nas últimas edições eu não tinha trazido nenhuma sugestão, eu já mencionei até ele em outro episódio, mas daí trouxe e trouxe um trechinho também dele, que diz o seguinte: aproximar-se da natureza instintiva não significa desestruturar-se, mudar tudo da esquerda para a direita, do preto para o branco, passar o oeste para o leste, agir como louca ou descontrolada. Não significa perder as socializações básicas ou tornar-se menos humana. Significa exatamente o oposto. A natureza selvagem possui uma vasta integridade. Ela implica delimitar territórios, encontrar a nossa matilha, ocupar o nosso corpo com segurança e orgulho independente dos dons e das limitações desse corpo, falar e agir em defesa própria, estar consciente, alerta, recorrer aos poderes da intuição e do pressentimento inatos às mulheres, adequar-se aos próprios ciclos, descobrir aquilo a que pertencemos, despertar com dignidade e manter o máximo de consciência possível. E esse trecho me remete muito assim ao que se vive hoje, porque a gente vive sim em alerta, vive em cuidado, né? Mas encontrar o nosso grupo, né? Encontrar a nossa identidade, respeitar os nossos ciclos. E isso acontece muito quando a gente observa a natureza, né? Quando a gente observa a natureza, a gente percebe perfeitamente os ciclos, o tempo de perder as folhas, o tempo de florescer e aprender um pouco com isso. Mirelle Barcos, eu te agradeço muito e que tu siga inspirando muitas pessoas. A Mirelle tem feito lives a respeito desses temas do turismo, ouvindo e conectando várias pessoas nesse tempo de distanciamento.
Então, parabéns pelo teu trabalho e obrigada pela tua disponibilidade. Obrigada, Sabrina, foi um prazer. Agradeço também a paciência das nossas conexões. Não foram fáceis nossas conexões online nesse período, mas assim fechamos e vencemos mais um episódio do Âncora de Carreira. Vocês, por favor, mantenham a conexão. Gosto muito de receber as mensagens. Temos nos falado pelo Instagram, no @Sabrina Tomasi. E já que eu falei do Sítio Horizontes, fica o convite também para seguir e conhecer esse espaço. Quem é de fora, pelo menos através das redes sociais, que é o @Sítio Horizontes. E a gente segue até um próximo.